partir de agora, você verá uma série de programas que tratam da avaliação realizada pela enfermeira na sua prática clínica para assistir pacientes portadores de diferentes doenças. O objetivo é obter informações que favoreçam o julgamento clínico da enfermeira. Os conteúdos foram orientados por docentes, enfermeiras e alunos de pós-graduação no Departamento de Enfermagem da Unifesp-EPM. Ao todo, serão 8 programas que abordam vários tipos de procedimentos: entrevista e exame físico geral, cabeça e pescoço, aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, abdômen, órgãos genitais e aparelho locomotor. Neste primeiro programa da série, veremos como realizar em um paciente a entrevista e o exame físico geral. A entrevista e o exame físico minucioso são de grande importância na coleta de dados do cliente. A obtenção e análise de dados através das queixas e dos sinais encontrados no paciente nos possibilitam identificar a situação clínica do paciente. Ao coletar dados de um cliente, você deve se perguntar sempre: de quem, para quê e como estou coletando esses dados? Quais os instrumentais que devo utilizar para coletá-los? Qual é o modo correto de coletá-los e quais medidas devo obter com essa coleta? Qual o método propedêutico que devo empregar? Quais os dados devo coletar? Onde registrá-los? O que fazer com estes dados coletados? O método que a enfermeira utiliza para cuidar do seu paciente de forma crítica, sistematizada e organizada é o processo de enfermagem. As suas fases são coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência, implementação e avaliação. A fase de coleta de dados, também chamada histórico de enfermagem, é realizada através da entrevista e do exame físico que você aprenderá nesta série de vídeos. A enfermagem tem como objetivo a assistência ao ser humano. Esta assistência principalmente nas suas experiências relacionadas à saúde e à doença. Para exercer sua ação, o enfermeiro, a enfermeira tem que ter capacidade de observação, de interação e de tomada de decisões. Essas tomadas de decisões, os enfermeiros as fazem baseadas em modelos teóricos conceituais, retirados de ciências básicas e de conhecimentos elaborados próprios da enfermagem. Para a ação no processo de enfermagem, ele tem que ter um referencial teórico, modelo conceitual em que basear todas as etapas do processo de enfermagem. Nosso programa abre explicando o que é a entrevista compreensiva. A entrevista compreensiva propicia a compreensão de como é a pessoa, como ela encara o processo saúde-doença, quais são suas perspectivas de cuidado e como ela pode participar do plano de cuidados que será estabelecido pela enfermeira e cliente. Estou bem. Maria, é importante que a senhora fale dos seus sentimentos, das suas preocupações, para que a sua estada aqui conosco seja menos estressante. Esse seu tudo bem não me pareceu muito bem. A senhora está preocupada com alguma coisa? Exige certas habilidades da enfermeira, tais como saber ouvir e entender, saber explorar os dados que o cliente traz sem invadir seu espaço pessoal, demonstrar interesse e conhecimento, ser receptivo, estabelecer comunicação com o cliente para que ele se sinta à vontade em responder perguntas. Individualizada, a entrevista compreensiva utiliza os recursos da comunicação verbal e da não verbal e possibilita esclarecimentos de ambas as partes para a validação do que está sendo dito. Além disso, se essa interação inicial for positiva, o exame físico poderá ser realizado num clima de confiança e familiaridade. É importante que a estudante de enfermagem experiencie oportunidades de entrevistar o paciente junto aos familiares. Ela vai perceber que nessas situações ela consegue colher alguns dados importantes que auxiliarão na construção de um planejamento de assistência de enfermagem mais rico e individualizado. Além disso, essa situação ajuda a preservar a unidade familiar. A ação da enfermeira consiste em cuidar do paciente integralmente.
usando procedimentos específicos que são sempre intermediados pela relação interpessoal. Está previsto que o cuidado integral atenda às necessidades tanto físicas quanto as emocionais emergentes do paciente, que são decorrentes da internação e do adoecer. Para sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente, a enfermeira, assim, estará também avaliando as condições emocionais e, para isto, centrará a atenção sobre o nível de ansiedade, os dados referentes a si mesmo em relação à autoimagem, ao autoconceito, à autoestima, ao nível de esperança, à própria identidade e à viabilidade do projeto vital. Ainda, a enfermeira deverá estar atenta quanto ao sentimento de pesar, de solidão, à interação social, à adaptação à realidade, ao uso de estratégias defensivas, à síndrome de estresse, ao potencial suicida e à manifestação de conduta auto- ou heteroagressiva. A enfermeira, ao examinar o paciente e avaliar as condições emocionais, usando a entrevista compreensiva, terá subsídios para estabelecer o diagnóstico de enfermagem e propor intervenções, visando otimizar a assistência integral ao paciente. Para realizar o exame físico, a enfermeira utiliza os seus órgãos dos sentidos, juntamente com instrumentos próprios. É necessário que a examinadora reconheça os sinais clínicos através dos recursos da semiologia, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta. O exame físico divide-se em exame físico geral e específico dos sistemas. O exame físico geral revela o paciente externamente. A avaliação é feita por meio da inspeção e, em algumas situações, da palpação. A primeira avaliação que é feita do paciente visa obter informações sobre o seu estado geral. Isso é feito avaliando a repercussão a partir da resposta do indivíduo à doença. É importante saber se houve perda da força muscular, perda de peso e qual é o estado psíquico do paciente. Feito isso, o estado geral do paciente é avaliado entre bom, regular e mal. O tipo morfológico é outro aspecto que deve ser avaliado porque muitas patologias estão associadas a ele. O tipo morfológico pode ser brevilíneo, normolíneo, longilíneo. O procedimento deve ser o seguinte: preferencialmente colocamos o indivíduo em pé para realizar corretamente a avaliação. Em seguida, fazemos a relação do pescoço, braços, ossos frontais, mãos e dedos. O próximo passo é realizar a medida dos dados antropométricos. Os dados de peso e altura contribuem para a avaliação do estado nutricional do paciente. Os sinais vitais são dados fundamentais do exame físico, pois permitem que se estabeleçam valores básicos para o paciente, facilitando o registro de alterações das condições de saúde do mesmo. A temperatura deve ser medida com auxílio do termômetro e pode ser verificada na cavidade bucal, retal, axilar e pavilhão auricular. O termômetro deve ser colocado e permanecer entre 5 a 7 minutos. A temperatura axilar varia de 36 a 37 graus. As variações são traduzidas pela febre ou hipertermia se estiver acima desta faixa e hipotermia se estiver abaixo. A medida da pressão arterial é realizada com o auxílio de um esfigmomanômetro com um manguito de tamanho adequado, largura 20% maior que o diâmetro do membro e comprimento suficiente para envolvê-lo totalmente. Estetoscópio para auscultar os sons de Korotchkov, que ocorrem quando o relaxamento do manguito permite o fluxo sanguíneo na artéria que foi comprimida. A pressão arterial deve ser medida em ambos os braços e também nos membros inferiores, se for detectada alguma alteração. O pulso é medido preferencialmente na artéria radial.
contando-se durante 1 minuto inteiro o número de batimentos e verificando-se as suas características. Intensidade pode ser cheio ou filiforme, e ritmicidade pode ser regular ou irregular. A frequência cardíaca pode diferenciar-se do pulso devido a arritmias cardíacas. Pode ser verificada através da ausculta do pulso apical ou da visualização pelo cardioscópio, caso o paciente esteja monitorizado. A frequência respiratória deve ser verificada também durante 1 minuto inteiro, sem que o paciente tenha consciência deste procedimento para que não haja alterações. Deve-se observar também características como o ritmo e a profundidade, além de avaliar a presença de desconforto respiratório. Dados sobre o padrão respiratório e também sobre as condições de oxigenação do paciente, se em ar ambiente, em oxigenoterapia ou em ventilação mecânica, também devem ser anotados. A avaliação da facies é muito importante. Por meio da expressão fisionômica e da forma do rosto, é possível notar se algo está alterado em função de alguma patologia ou pelo uso de medicamentos. Por exemplo, geralmente a facies de um paciente renal evidencia-se por meio de edema de pálpebras e do rosto. A atitude que o paciente demonstra caracteriza o seu comportamento, que pode ser passivo ou ativo. É importante verificar o ritmo, a amplitude e a natureza dos movimentos do paciente. Da mesma forma, ao se avaliar o tipo de marcha, deve-se observar o equilíbrio, claudicação ou qualquer alteração motora. O decúbito assumido pelo paciente no leito pode ser ventral, dorsal ou supino. Esse decúbito pode ser obrigatório ou indiferente. A posição do paciente no leito já pode identificar algo de muito importante. Muitas patologias podem obrigar o paciente a ficar em uma determinada posição, como nos casos de dispneia, dor, contraturas ou paralisias. A avaliação da pele através da inspeção deve ser feita levando-se em consideração a raça e pigmentação. Avalia-se o grau de hidratação que pode ser visto na inspeção quando há uma extensão do corpo com pele ressecada. E a avaliação do turgor é feita pela formação de uma prega e a avaliação do retorno dessa pele à normalidade. Também é feita a avaliação da coloração, que deve ser realizada num ambiente claro, à luz do dia. Podemos encontrar uma pele pálida, descorada, ou ictérica, que é a pele amarelada. Também descrevemos a presença de petequias, pequenas manchas vermelhas que podem estar distribuídas pelo corpo ou em algum local delimitado. Hematomas, manchas e lesões como nódulos, máculas, pápulas, vesículas e bolhas devem ser verificados. A cianose da pele é avaliada sobretudo nas extremidades, juntamente com a perfusão periférica ou enchimento capilar das extremidades, que é verificado apertando-se a polpa digital e avaliando o tempo de retorno da circulação. O edema pode estar relacionado ao sistema cardiovascular, renal ou periférico. Pode apresentar variações na consistência, na duração e horário do aparecimento. A pesquisa do edema é feita pela inspeção e palpação. Na inspeção, vemos o aumento do volume, o desaparecimento das proeminências ósseas e também pode ocorrer o aparecimento de marcas de correntes, de roupas ou calçados. Na palpação, é feita a compressão digital, causando uma depressão na região comprimida, o chamado sinal de Godet. A distribuição de pelos pode estar relacionada com a idade, mas também com algumas patologias ou com o uso de medicações. Essa avaliação é feita na inspeção dos anexos. Durante a inspeção dos anexos é importante observar também as unhas do paciente. Normalmente são róseas, lisas e convexas. Algumas patologias podem deformar as unhas, como pneumopatias crônicas, cardiopatias congênitas ou até infecções, como as micoses. As mucosas devem ser inspecionadas com bastante rigor, verificando-se a sua coloração e hidratação. A presença de icterícia ou descoramento é evidenciada na mucosa ocular e a cianose apresenta-se frequentemente nos lábios e na língua.
dados deve estar apoiada num modelo assistencial que atenda o seu cliente para obter resultados favoráveis ao seu tratamento. Os dados coletados são muito importantes, pois permite que sejam realizados processos mentais de raciocínio que levam a estabelecimento de hipóteses diagnósticas que serão confirmadas por mais dados, permitindo então denominar-se os diagnósticos. Planejar, portanto, a partir da denominação dos diagnósticos, a sua assistência, implementá-la e avaliá-la. Você deve registrar os dados de forma sistematizada em um instrumento de coleta próprio, para poder avaliar se a sua hipótese será confirmada através do resultado obtido após a implementação da assistência planejada por você. No Hospital São Paulo, Hospital Escola da Universidade Federal de São Paulo, optamos por um modelo assistencial eclético, apoiado em horta, ordem, epidemiológico de risco e biomédico. Os dados que constam nos instrumentos utilizados no nosso hospital refletem este modelo. Saiba, portanto, o que coletar, por que coletar e como coletar estes dados para obter resultados nas suas ações.